Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sangue e Ouro. Hoje o filme que é o número 2 do top 10 da Netflix. Bom, sem muita delonga, e não esqueça, vocês são todos bem-vindos ao Ingresso Geek. Bom, como mencionado, Sangue e Ouro hoje é o top 2 da Netflix. É uma produção alemã de ação com aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Ele é escrito e dirigido por Peter Thorwald, que é o mesmo autor do polêmico filme A Onda, de 2008. Bom, como mencionado, Sangue e Ouro hoje figura no top 10 da Netflix. Tem uma premissa bem básica, né? Conta a história de um soldado desertor que encontra uma jovem e os dois, no final da guerra, lutam desesperadamente para sair de uma vila que está sendo tomada por um pelotão da SS em busca de um ouro esquecido, né, e também escondido de uma família judia. Partindo dessa premissa, o filme ele começa com uma cena de ação bem interessante, uma cena de fuga, né, onde esse soldado desertor, que nós conhecemos que é o Henrique, ele deserta, é um soldado da SS, até condecorado, só que por motivos de honra morais e princípios, ele decide desertar do exército alemão. E com isso ele é perseguido, capturado e é condenado a enforcamento. Quando essa patrulha do local, uma jovem aparece e o retira da árvore onde ele estava sendo enforcado e o leva e também ajuda a curar suas feridas. Lá ela conta para ele, ela vem de uma família judia e ela tem um irmão que tem síndrome de Down, e com isso eles também são meio que paras da própria vila da onde eles moram. Uma vila que também é dominada ali por outros alemães, e o próprio governador ele é regido pelo o governo germânico. E sim, esse governador, tanto como outras 3 pessoas da vila, conhecem muito bem a história de um casal judeu que escondeu o ouro para poder comprar a saída deles da Alemanha ocupada e ir para Israel. Só que nesse meio tempo eles são expulsos da vila e a sua casa é queimada e o ouro fica lá escondido. Só que essa notícia se espalha e chega aos ouvidos de um tenente-coronel da SS, onde ele pega toda a sua unidade e vai para lá para poder tentar pegar esse ouro. Já que estamos falando do final da guerra, nada seria mais justo que eles terem esse ouro e comprarem praticamente a sua saída da guerra, né? Fugirem das punições e tudo mais. Só que esse é o objetivo de dos soldados dessa unidade, mas o fiel tenente-coronel ele quer pegar esse ouro e levar para o Führer, para quem sabe numa tentativa aí ainda continuar bancando a guerra e uma virada. Sangue e Ouro é um filme de ação, certo? De aproximadamente 1 hora e 40. Ele entrega bem aquilo que a gente espera, diferente até de uma outra produção que saiu agora, né? Uma produção finlandesa que não é muito bem, não consegue cumprir muito bem aquilo que é prometido em seus trailers. Mas em Sangue e Ouro, eles conseguem entregar boas cenas de ação, tanto que o filme já começa com uma boa cena, mas ele tem um certo hiato. Quando você começa a ser apresentado aos personagens, você começa a saber quais são as suas intenções, e nesse filme tem uma coisa que acerta bastante, que é você ter um protagonista da qual você sabe quais são os seus objetivos e para onde ele vai, o que ele realmente quer, quais são os seus ideais. Diferente até, vamos dizer assim, em comparação com o Sisu, que você não conhece bem, você não sabe qual é o objetivo real do personagem, você não sabe para onde ele está arrumando, e para que ele quer aquele ouro todo. Nas questões técnicas e na questão ambiental do filme, para mim é um filme que acerta. Ele acerta na questão ambiental. Ele começa bem ali mostrando a parte da natureza que cerca a vila. A cenografia do vilarejo é muito boa, ajuda bastante nas cenas de ação. Eles conseguem, às vezes, ter cena, principalmente na segunda cena de ação, onde essa família, né, essa jovem com o irmão, é abordada pelos soldados da SS. Você tem ali uma cena de ação onde eles descobrem que o soldado da qual eles tinham condenado à morte, na verdade, ele sobreviveu. Cara, é uma cena fantástica, a coreografia é muito boa, você consegue entender exatamente o que está acontecendo em todo aquele cenário, e é um cenário até, dizer assim, bem apertado, e a fotografia é muito boa, é muito bem feita aquela cena. Assim como todas as outras cenas, a cena do campanário é bem elaborada,
E ela consegue fazer uma mescla de cenários tanto bem fechados com cenários bem abertos. Quando você tem a fuga do próprio soldado pela cidade, pelos corredores, e depois ele acaba indo acaba tendo uma cena de luta com o sargento dentro de uma sala de uma casa abandonada. Cara, você consegue entender exatamente o que está havendo ali. Ele consegue. E o engraçado é que eles vão usando o que há dentro da casa. Todos os objetos, mesas, cadeiras, as próprias armas sem a munição, eles acabam usando como próprio porretes mesmo. Então é um filme que ele acerta muito nessa parte de ação. Ele entrega muito bem as cenas de ação. E o outro destaque também vai para a edição de som. Os efeitos sonoros dos disparos, das bombas e também dos aviões passando, é de estourar o ouvido. E assim, empolga bastante. Esse filme, ele só tem para mim um erro grave desse filme. Ele também fica no aspecto de som, mas seria na soundtrack dele, né? Na score, na trilha sonora. É uma trilha sonora bem fraca. Ele é uma trilha sonora que o tempo todo, quando você entra com a score, né? Que é aquela parte da composição, é uma trilha que fica o tempo todo tentando emular uma trilha de faroeste, que para mim não dá certo. Ele bebe muito dos Sete Homens e um Destino, também de um filme japonês que é Os Sete Samurais. Então ele bebe muito dessa fórmula. Se bem que passa bem longe, mas é um filme que ele tenta emular essas coisas. Você vê que ele pega um pouco dessas características. E com isso, a trilha, ela tenta te jogar para dentro desse clima de faroeste, que eu acho que ela erra bastante. E um outro aspecto é quando entra as soundtracks, que eles tentam usar músicas ali alemãs dos anos 40 e outras mais novas, né? E eles tentam jogar, faz uma reedição dessas músicas e tentam jogar para esse tipo de som dos anos 40. Eu acho que erra também bastante, porque os momentos de inserção das músicas são muito ruins, quebram muito. Às vezes, momentos de ação que estavam muito bons e com uma atmosfera muito boa, assim, que empolga bastante, até um momento até mais dramático das cenas de ação. Eles entram com umas músicas que quebram o clima, dá uma quebrada no clima de seriedade para toda a cena. E isso eu achei um erro assim muito, muito, muito grave do filme. Eu sinceramente não consegui compreender aonde o diretor ia chegar com essa montagem de música. Agora vamos lá, hoje não tem como você pegar esse filme e, para quem viu Sisu, não fazer certas comparações, tá? Até porque você tem uma temática parecida, você tem elementos dos quais estão nos dois filmes, que é a questão da luta pelo ouro, só que há bastante diferenciais aqui, certo? Uma pelo o próprio ano. Sisu se passa no final dos anos 40, de 1944, quando a guerra vai se aproximando do final. Já em Sangue e Ouro, ele se passa na primavera de 1945, quer dizer, é o final da guerra. Ali realmente é o final da guerra, tanto que o filme é um spoiler, tá? Para quem ainda não viu. Tanto que os minutos, a sequência final, a última sequência do filme, né? A última cena se passa realmente já depois da guerra ter se encerrado. Então, esses são os diferenciais do filme. O outro diferencial é nesse filme da Netflix, o protagonista em si, o Henrique, ele não deseja o ouro, na verdade ele nem sabia do ouro. O intuito dele, o objetivo dele é uma questão de família, né? E até uma das questões das quais fez ele com que ele desertasse, ele acordasse para a realidade do que ele vinha fazendo dentro do exército, né? Do exército germânico, e ele desertasse. Apesar de ser um soldado extremamente condecorado, do qual ele ganhou até a Cruz de Ferro, mas ele decide desertar e sair pelos seus princípios e pela sua moral e pelo seu objetivo de encontrar sua filha, que foi a única sobrevivente de um bombardeio da cidade de Hargen. O que é diferente em Sisu, que o protagonista, né, o Atami, você não conhece ele. É contado uma história através de terceiros e você não sabe o que o personagem quer, qual é o seu objetivo, o que ele realmente sente. Você não consegue entrar no personagem, você não consegue ter uma leitura real do personagem, de quais são, quem ele na verdade ele é. Diferente nesse filme, eles conseguem fazer um personagem bem mais imersivo. Você entende o personagem em todos os ângulos dele. Já os antagonistas, né, os vilões, se você for fazer uma comparação entre os dois comandantes SS, praticamente eles querem a mesma coisa, que no caso seria o ouro, porém
No Sisu, ele quer o ouro para poder sair da guerra e não tomar nenhum tipo de punição, certo? Porque ele sabe ser julgado e preso por crimes de guerra. Já em Sangue e Ouro, o tenente-coronel, ele também deseja o ouro, porém, o que ele quer é simplesmente cumprir as ordens do Führer, é entregar esse ouro ao Führer e poder, com isso, alavancar a máquina de guerra e tentar ir de uma virada desesperada em busca da vitória. Quem chega um pouco mais próximo um do outro seria mais ou menos o sargento, que é o capanga, né, nesse filme do Sangue e Ouro, que ele tem um pensamento mais parecido com o comandante em Sisu, que ele deseja o ouro para si, para ganhos próprios, e não para a questão da ideologia. Onde esse filme erra bastante, Sisu acerta muito, que é na questão, como eu falei agora há pouco, na questão da trilha sonora. A trilha sonora do Sisu ajuda muito o filme. Ajuda bastante nos momentos de ação, nos momentos de contemplação, diferente desse filme que assim, a trilha sonora ela prejudica demais o filme, prejudica muito tanto a ambientação dele, quanto o tom narrativo, prejudica também na questão da ação, também corta muito o clímax das cenas, principalmente nos momentos finais, assim, e parece que o diretor parece que faz de propósito isso. Porque é sempre no momento final da ação, na parte final da sequência, ele faz uma inserção de músicas, vamos dizer assim, até dizer bobas, elas simplesmente destoam do momento e de todo o clima que foi preparado, que foi construído para aquele momento ali, para quando você chegar naquele final da ação, você ou dá aquele ufa que o protagonista conseguiu sobreviver, ou que ele recebeu algum dano grave que possa vir a prejudicar a sobrevivência dele. Então, assim, sinceramente, eu não consigo entender. Eu vi o filme, eu tentei analisar o porquê dessas inserções, e realmente eu ainda não descobri. Eu vou até rever esse filme para tentar entender o que o diretor quis dizer com essas inserções. Mas no comparativo entre um e outro, eu fico com Sangue e Ouro. Sangue e Ouro é um filme melhor, tem uma história mais direta, né, mais compreensível. Você tem todas as cartas na mesa da qual você consegue apreciar e consegue ver com detalhes o que está acontecendo. Você conhece bem os seus personagens. Ela é melhor construída, ela consegue ter mais da sua atenção e um final ele é melhor, tá? Ele tem um final muito melhor do que o Sisu. É um filme que o Sisu parece que é um filme que chega ele muda muito a sua proposta ao longo do filme. Esse filme da Netflix, ele se mantém do início ao fim sendo um só. O que você começou a ver é o que você vai terminar de assistir. Ele não fica te jogando para um lado e para o outro. Entendeu? Ele consegue ser consistente. A consistência desse filme ela é melhor, ele é maior do que você encontra em Sisu. Em Sisu você tem que estar um pouquinho mais preparado para assistir esse filme. Você tem que pelo menos ter uma noção de que você está assistindo um filme trash. Porque se você for só pela questão do que é dito pelo trailer, você vai ter uma surpresa bastante desagradável. Com Sangue e Areia não, ele é um filme bem mais honesto dentro da sua proposta, tem um trabalho de direção melhor, um roteiro melhor, apesar de ter alguns furos, o final, pelo menos o embate final, eu não concordei com as coisas que aconteceram. E uma outra diferença, tá? Vamos ser bem claros aqui. Em Sisu, você não vê nenhum elemento das quais a gente, vamos dizer assim, hoje em dia a gente não gosta mais de ter em certos filmes. Já em Sangue e Areia, você tem ali pedágio, tá? Só que a diferença é que elas são justificadas dentro da sua história. Você não concorda, você não gosta, como foi o meu caso. Provavelmente vocês não vão gostar do que vocês vão ver, principalmente na sequência final. Eu não gostei, tá? Não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu estou acostumado a assistir de um filme de ação com um protagonista bom, um protagonista forte, um cara que
que é um destaque como soldado, que tem a bravura que ele tem, e no final ele passa por aquilo. Só que o roteiro ele é construído para chegar naquele ponto. E a ajuda da qual ele recebe, ela também é justificada porque o roteiro também te explica isso, ele também te dá isso. Não é um roteiro que joga as coisas sem te dever explicações. Não, o roteiro ele sabe fazer. O diretor ele soube explicar tudo e soube te jogar aquilo ali. Eles são justificados. E há um plot twist ali que consegue dar uma quebrada nessa sensação, que aí da qual torna a situação até de uma certa forma interessante. Então ele consegue ter ao mesmo tempo nesse ato final, ele consegue jogar para dentro do espectador, pelo menos assim como me senti, um mix de emoções. Então a nota desse filme, por essa sequência final, mais uma vez vai pesar na nota, assim como foi quando acabou pesando em Sisu, só que diferente de Sisu, eu dei nota 7 para lá, aqui eu dou nota 7,5, tá? Por conta do final, ruim, né, de uma certa forma, pelo menos para mim, porque teve algumas coisas ali que me incomodaram. Não é um fim, até me dizer que não é um final ruim, porém é um final quebrado. E por conta também da trilha sonora, que eu achei um trabalho de trilha sonora muito ruim também, joga muito contra ao filme. Então, por esses dois aspectos, eu dou uma nota 7,5, e é um filme que eu recomendo que vocês assistam. Para quem viu Sisu, então, cara, vai lá ver. E para quem não assistiu, mas também gosta dessa ambientação de Segunda Guerra, o filme é muito bom. Diferente do Sisu, você consegue ter mais desse ambiente, ter mais dessa atmosfera da Segunda Guerra Mundial. O filme te consegue jogar bem para dentro desse mundo. Então, galera, é isso aí. Sangue e Ouro é um filme nota 7,5, é um filme que eu recomendo, porém tem um pouquinho de atenção, tá bom? Então é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado desse. Deixe o seu comentário para eu saber se vocês gostaram, se vocês já assistiram o filme, se vocês gostaram, se vocês concordaram com a minha análise, e o que não concordaram, deixa lá que a gente pode debater sobre ela. E também não esqueça do seu like. Gostando, não gostando, mas dá um likezinho aí para dar uma moral. Compartilhe esse vídeo, se inscrevam e falem bastante do Ingresso Geek. Espero vocês estarem de volta no próximo e serão sempre bem-vindos aqui. Tchau, tchau, pessoal.